Quando você começa a estudar sobre Nietzsche, você quebra diversos paradigmas em sua cabeça. E talvez um dos últimos paradigmas que você quebre sobre Nietzsche seja a ideia de que ele é extremamente racional. Quando você começa a estudar Nietzsche, você inconscientemente tem essa ideia na cabeça. A ideia de que ele é uma pessoa extremamente racional, que vai te dizer para usar a razão para tudo nessa vida. Afinal de contas, ele foi influenciado pelo iluminismo, uma corrente filosófica que prega justamente isso, o uso da razão acima de tudo. Mas, depois de um tempo, eu entendi que Nietzsche, na verdade, prega justamente o contrário. Oi, eu sou o Tinoco, e mais um fator que pode ajudar a desenvolver essa ideia de Nietzsche ser um extremo racionalista vem da contraposição dele com relação à igreja. Quando a gente vê esse contraponto, a gente pensa que existem apenas dois lados, né? Ou você está do lado da igreja, ou você está do lado de Nietzsche. Eles são opostos e não podem andar juntos jamais. Isso coloca Nietzsche na balança dos racionalistas. E a gente começa a desenvolver essa concepção que nós nem sabemos direito de onde vem, até nós começarmos a estudar um pouco mais a fundo sobre a filosofia dele. Uma das coisas mais intrigantes da sua história está no livro O Nascimento da Tragédia, o primeiro livro escrito por Nietzsche. Eu, sinceramente, não gostei muito dessa obra. Achei ela muito cansativa e tudo mais, mas um dos diamantes que nós podemos encontrar lá dentro é o início de uma das maiores brigas da história da filosofia, Nietzsche contra Sócrates. E é aí que você começa a perceber tudo isso que eu estou falando. Sócrates é justamente a pessoa que coloca a razão acima de tudo. Ele entende que você deve ver a vida através de olhos racionais, que você deve tentar raciocinar aquilo que você vai fazer, que você deve tentar racionalizar a vida, usar a razão acima de tudo e entender as coisas dessa forma. Enquanto isso, milhares de anos depois, vem Nietzsche, que discorda do que Sócrates diz. Nietzsche não concorda com a ideia de que você deve apenas racionalizar a vida. Você já me deve ter ouvido falar sobre Nietzsche aqui. E uma das coisas que eu mais prego é sobre o amor fati. A ideia de que você deve amar os fatos, de que você deve amar a realidade como ela é. Não apenas aceitá-la ou suportá-la, mas amar a realidade, independente de quão dura ela possa ser contigo e com as pessoas ao seu redor. A realidade basta por si só, e não precisa ser aumentada ou diminuída por nenhuma razão. E é isso que Nietzsche prega com o amor fati. E o problema de muitas pessoas que estudam essa filosofia, o amor fati, é que elas focam muito mais na parte do fati do que na parte do amor. Quando Nietzsche prega o amor fati, ele diz que você deve sentir a vida, e que muitas coisas nessa condição que nós temos não deve ser racionalizada ou entendida, compreendida. Na verdade, muitas das coisas da vida você deve apenas sentir. E nós esquecemos muitas vezes disso. Quantas vezes você não ficou tentando encontrar a solução para um problema, buscar entender o que você está sentindo, tentar colocar em palavras a exata condição em que você se vê nesse momento para tentar calcular as infinitas possibilidades que aquela situação te colocou, quando, na verdade, você deve apenas sentir um pouco mais, sentir os seus próprios sentimentos, entender o que o seu corpo está te dizendo. Você não precisa escrever um poema sobre o amor para poder senti-lo. Você deve apenas senti-lo. E eu sei que isso que eu estou dizendo aqui parece óbvio, que você deve começar a sentir mais, que você deve prestar mais atenção nos seus sentimentos, mas o óbvio deve ser repetido, e Nietzsche prega muito isso. Quando você começa a estudar um pouco mais sobre a filosofia de Nietzsche e sobre a vida dele, você começa a entender que o sentimento está diretamente ligado à sua filosofia, ao seu pensamento, que diferente do que você imaginou sua vida inteira de Nietzsche como um cara que vai tentar racionalizar tudo, na verdade ele diz justamente o contrário. Ele pede para você apenas sentir. Porque, afinal de contas, o que é a vida, senão um conglomerado de sentimentos?
bom? Esse foi o episódio, eu espero que você tenha gostado. Essa foi mais uma dose semanal de filosofia aí pra você que está chegando nessa segunda-feira. Eu espero que você tenha um bom dia e que você possa usar todas essas ideias filosóficas que eu passei pra você agora em algo de bom na sua vida. Enfim, me siga nas redes sociais, @TinocaNoTV. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo episódio. Valeu, foi um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira.